Olá, muito boa noite para você. 7 estados já registraram ocupações de escolas nos últimos 6 meses no Brasil, com destaque para o estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Em São Paulo, por exemplo, no auge do movimento no ano passado, mais de 100 escolas foram ocupadas. No Rio, foram cerca de 50 escolas em todo o estado. O ponto de convergência entre estudantes de estados tão diferentes como o Rio Grande do Sul, por exemplo, e o Ceará, é principalmente a qualidade do ensino. Mas a pauta é extensa. Em São Paulo, o movimento ultrapassou os muros das escolas. Os estudantes também ocuparam por 4 dias a Assembleia Legislativa, reivindicando a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias de fraudes na compra de alimentos para a merenda escolar. E a questão que se coloca é até que ponto esse movimento tem a participação direta de grupos políticos ou políticos organizados. As lideranças negam e garantem que o movimento é espontâneo, é legítimo. Será que estamos diante do surgimento de novas lideranças estudantis do século XXI? Ou o movimento é uma atualização de atores políticos já conhecidos na nossa realidade? A ocupação é a melhor forma de atrair a atenção da opinião pública e dos meios de comunicação? Vamos tentar hoje responder a essas perguntas no debate, para tentar identificar as causas que fizeram surgir movimentos como esse. Conosco aqui no estúdio, a Neca Setúbal, ela que é socióloga, mestre em ciência política e doutora em psicologia, é também presidente do Conselho de Administração do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o CENPEC, e da Fundação Tite Setúbal. Neca, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Conosco também aqui no estúdio a Eufrásia Maria Souza das Virgens, ela que é coordenadora de defesa dos direitos da criança e do adolescente da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Eufrásia, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigada. Vocês também. Então vamos lá, vamos rodar a primeira reportagem para trazer o contexto deste programa para você, telespectador e internauta. O movimento de ocupação das escolas começou em novembro do ano passado em São Paulo. A movimentação dos estudantes começou em setembro, quando o governo estadual anunciou uma nova organização da rede de ensino. O objetivo da reforma era separar as escolas para que cada unidade passasse a oferecer aulas de apenas um dos ciclos de educação. A proposta previa fechamento de escolas, transferência de alunos e professores e provocou protesto imediato. A organização dos estudantes paulistas foi para as ruas e ocupou as escolas. O movimento ganhou força e a administração Alckmin acabou recuando e adiou a reforma. Mas não parou por aí. As reivindicações dos estudantes se diversificaram e uma das principais pautas atualmente é a abertura da CPI da merenda escolar para investigar desvio de recursos. As conquistas dos estudantes paulistas inspiraram jovens de todo o país. E, ao todo, 7 estados já registram escolas ocupadas com pautas de reivindicações variadas. No Rio de Janeiro, cerca de 60 escolas estaduais estão ocupadas por estudantes que pedem melhoria de infraestrutura e melhores condições de trabalho para funcionários e professores das instituições de ensino. Para os alunos de todo o país, apenas uma questão é unânime: a luta pela melhoria do ensino público. Por outro lado, já existem correntes que questionam o fundo político das ocupações das escolas. Muito bem, a gente lembra, que uma das principais inspirações desses grupos atuais é a Revolta dos Pinguins, que aconteceu no Chile em 2006, na cidade de Santiago. O nome veio dos uniformes usados pelos estudantes, que naquela época reivindicavam desde o exame gratuito de seleção, como também as más condições das escolas na cidade de Santiago e também no Chile como um todo. Neca, começando por você. Como é que você interpreta nesse momento da conjuntura brasileira essa atuação da juventude, dada a experiência de São Paulo, mais de 6 meses para cá? O que você interpreta que esteja acontecendo com os jovens com relação à educação? Olha, eu acredito que é um movimento que traz algo de muito novo para a sociedade, Nós tivemos as manifestações, começaram desde 2013, também foi um momento novo para a sociedade, mas eu acho que os estudantes, eles, de alguma forma, eles surpreenderam muito a todos nós, Porque
de onde que a gente pensava que vinha a melhoria da qualidade da educação? Essa demanda, né? Essa força, ou da sociedade, ou de um governo mais à esquerda. E, de repente, o que aconteceu é que nós fomos assombrados de uma forma muito positiva pela voz dos estudantes, né? E eu acho que os estudantes, a matéria aqui hoje falou muito da melhoria da qualidade de ensino, e eu acho que é isso mesmo. Eles estão trazendo à tona muitos elementos importantes para a melhoria da qualidade de ensino. Mas eu acho importante também que a gente tenha clareza que eles têm uma forma, não só a forma é diferente de atuar, mas tem um pouco do que alguns têm chamado das micro-revoluções, né? Eles querem uma educação melhor, mas no caso de São Paulo, né, eu acho que eles estavam muito focados no primeiro momento na reorganização das escolas, passou para outras questões, mas agora nesse momento de novo o foco é muito claro, é muito concreto, é a merenda escolar. E acho que tem um ponto interessante também, se eu pensar em São Paulo, a evolução em São Paulo, né? Eles se inspiraram no Chile, eles fizeram, vamos dizer, by the book, tudo certinho. Agora eles amadureceram também, porque de alguma forma eles já saíram, eles continuam numa questão muito focada, muito central, muito concreta, a merenda, mas eles já vão para pensar como que isso pode entrar no debate público mais amplo. Então, independente de que se ocupar a Assembleia foi ou não vou entrar num julgamento aqui, né, de valor, mas eles foram para pensar a CPI da merenda, quer dizer, foram para reforçar algo que estava patinando, e aí eles foram, então assim, eles têm uma coisa concreta, eles se articularam com as outras escolas todas, eles foram para as ruas, né, fazendo pequenos movimentos, paravam 1 minuto, 2 minutos, muitas vezes atrapalhavam o trânsito, muitas vezes foram muito xingados, mas assim, era algo rápido, o que é novo. E agora eles foram para a política mais ampla, eles começaram a entender que precisam saber como é que atua o legislativo, precisam saber como atua o executivo. Nesse sentido, a CPI é um fato concreto, né, que chama a atenção para a discussão, independente do movimento estudantil, né? Os estudantes secundaristas sempre tiveram protagonismo nas principais discussões da história brasileira. Eufrásia, como é que você interpreta esse momento? Peguei a palavra da NECA, queria a sua interpretação dessa situação atual dos movimentos estudantis relacionados à ocupação de escolas. Nós, defensores públicos, estamos vendo de uma forma muito positiva, até porque é um ponto que nós defendemos muito, que está presente tanto no Estatuto da Criança e Adolescente como na Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, que considera a criança pessoa até antes de completar 18 anos de idade, que é o direito à participação, o direito a ser ouvido e ter a sua opinião considerada. Então, na medida em que os alunos ocupam as escolas, eles conseguem ter, por parte do Poder Executivo, essa escuta. E nós vimos isso claramente porque a Defensoria Pública ingressou com ação civil pública, quando nós soubemos que havia uma possibilidade de o Estado ingressar com ação de reintegração de posse, o que de fato aconteceu em relação a uma das escolas. Nós ingressamos com ação civil pública que está em tramitação na 2ª Vara da Infância e Juventude do Idoso da capital, exatamente para garantir esse direito dos estudantes, a manifestação livre da vontade deles, de forma pacífica. Então é importante a gente destacar isso de forma pacífica, porque existe um movimento contrário à ocupação que tem preocupado muito, né, com a atuação, às vezes, violenta. Então, nós tivemos uma audiência nessa ação civil pública, onde houve a participação do Estado, né, da Secretaria de Educação, através da Subsecretaria, e nós estamos tendo, a partir dessa audiência na ação civil pública, um diálogo muito positivo entre estudantes, Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação reconhecendo as deficiências no que diz respeito à infraestrutura, no que diz respeito à alimentação, ao transporte através do Rio Card. Então, tudo isso está sendo discutido de forma muito democrática, e o primeiro tema de uma série de discussões, né, que são 7 reuniões. A primeira aconteceu na sexta-feira, todas elas realizadas na Defensoria Pública, e o primeiro tema foi exatamente a gestão democrática, né, e foi votado também, aprovado um projeto de lei de iniciativa do deputado Carlos Mink sobre eleição direta para a direção, que era um dos pontos de pautas dos estudantes e também dos professores, além do Grêmio Estudantil, Conselho Escolar, então tudo voltado para a discussão dos temas envolvendo a educação. E hoje nós tivemos também, na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio de Janeiro, uma reunião da Comissão de Educação
presidida pelo deputado Conte Bittencourt, exatamente com a discussão desse tema, com a participação não apenas da Secretaria de Educação, Defensoria Pública, Ministério Público e estudantes, como também um reconhecimento dessa pauta deles como uma pauta importante e que a Secretaria de Educação tem mostrado uma disposição para discutir. Lembrando que o deputado Conte Bittencourt, presidente da Comissão de Educação da Alerj, foi convidado para participar desse programa, mas em virtude de todo o debate político da agenda hoje, não teve condições de participar. Eu gostaria só de fazer uma colocação aqui em cima dessa fala, assim, da importância do Poder Executivo ter a capacidade de ouvir. Eu acho que não está em todos os lugares essa capacidade. Eu acho que é um aprendizado do Poder Executivo ouvir o que esses estudantes estão falando, né? Porque e esses estudantes, eu acho que eles querem ter a voz, como foi falado, e eles querem ter autoria, né? Eles querem realmente participar de uma forma autoral e protagonista do que está acontecendo, que tem direta relação com eles próprios, né? Que é a melhoria da qualidade da educação na última instância. Vamos lá, vamos trazer mais uma convidada para participar deste programa. Nós chamamos agora pela internet a Camila Lanes, a Camila que é presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e conversa conosco ao vivo, gentilmente, aqui pela internet. Camila, como vai você? Tudo bem? Obrigado aí pela participação no programa. Tudo bem? Obrigada a vocês pelo convite. Camila, a gente estava discutindo aqui com a NECA, a Setúbal e com a Eufrásia das Virgens, né, a questão do protagonismo dos estudantes na formulação das discussões, né? Você está representando uma instituição que está, obviamente, envolvida no debate. Eu queria saber o seu posicionamento com relação ao diálogo conquistado nos últimos dias com a esfera pública. O que você tem a dizer sobre os avanços que foram conquistados? Eu queria, assim, primeiro declarar aqui um número, acabei de fazer as contas, hoje no Brasil são 154 escolas que são ocupadas nesse momento, distribuídas em 4 estados, né? E eu queria, assim, saudar, como já foi colocado aqui, a breve iniciativa do Estado do Rio de Janeiro de abrir um diálogo com os estudantes. Foi realmente criado um diálogo, tem crescido e avançado esse diálogo com o comando das ocupações que eu acompanhei há algumas semanas, mas visto todas essas ocupações que têm acontecido no Brasil, eu também estou me dispondo aí nos outros estados a acompanhar. E, infelizmente, aqui no estado de São Paulo isso não acontece, né? Infelizmente, a gente vê uma outra realidade no estado de São Paulo, onde começaram as ocupações. No ano passado, nós tivemos 220 ocupações, movimento espontâneo dos estudantes, um movimento muito bonito, inclusive, que deu uma reoxigenada, né, nesse debate que nós precisamos colocar aí na mesa do trabalhador, do filho do trabalhador, de todo mundo, que é realmente a escola pública, o ensino fundamental e médio, que hoje está muito precarizado e abandonado. Mas a gente tem evoluído bastante. Agora, como é que você interpreta, Camila, duas questões, né? A questão das críticas construtivas ao fundo político de algumas ocupações e ao movimento de outros estudantes pela desocupação de algumas escolas. Como é que você está interpretando essas duas situações nesse momento? Aqui no estado do Rio de Janeiro, hoje, infelizmente, a gente teve mais uma vez, o movimento Desocupa, que é um movimento feito por pais, mães, estudantes, até mesmo professores que são contrários às ocupações foram com pedaços de pau, pedra, cachorros e afins para dentro do Colégio Cairu e para dentro do Colégio Central, que são 2 ocupações. O Cairu, inclusive, uma das ocupações que são referências no estado do Rio de Janeiro para forçar com que os estudantes saíssem, né? Isso é muito triste porque a gente vê que hoje as pessoas não compreenderam a real mensagem que é a ocupação, por que ela está existindo. Eu acompanhando essas ocupações, consegui ver que os estudantes eles estão não somente dormindo na escola, não somente ocupando a escola, mas literalmente reconstruindo a escola, reformulando a maneira como a gente pensa a escola e até mesmo, às vezes, batendo massa e jogando na parede para os buracos, como aconteceu no Cairu, por exemplo. E esse movimento, acho que as pessoas que compõem esse movimento, elas devem pensar em realmente o que elas estão fazendo, porque os estudantes eles não estão vandalizando a escola ou até mesmo depredando o patrimônio público, muito pelo contrário, a gente está cuidando do nosso ambiente, né? A nossa segunda casa passa 200 dias do ano letivo lá dentro, compartilha inclusive muitas vezes o sofrimento dos professores,
dos funcionários que também sofrem com o sucateamento da educação pública. Então, esse movimento todo de desocupação, infelizmente, nos entristece. E a gente convida todo mundo a ir pacificamente para as escolas e conhecer a realidade da escola pública hoje para compreender a necessidade da ocupação. E a questão do fundo político, seguinte, eu particularmente não vejo nenhum problema em hoje um jovem ser filiado a algum partido ou, enfim, se organizar em determinada organização ou até mesmo em entidade estudantil. Até porque a gente já passou, na história do nosso país, a gente já teve um momento onde isso era proibido e onde isso era caçado e as pessoas eram perseguidas, e acredito que isso a gente deve deixar no passado. Mas, claro, que o movimento dos estudantes não deve nunca ser protagonizado por esses partidos, nem por essas organizações. Até porque o movimento dos estudantes ele é muito amplo, muito bonito e, assim, um movimento muito bem colocado. Os estudantes eles estão conseguindo, por exemplo, debater a democracia dentro da escola de uma forma muito sutil, muito organizada, com assembleia, uma organização interna muito fiel, muito bruta e firme, que coloca, inclusive, a possibilidade de, num estado só, nós ocuparmos 220 escolas, termos um comando, organizarmos atos, organizar, enfim, vários eventos, um evento cultural que vieram vários artistas, como Criolo, como Pitty, como, enfim, vários artistas nomeados para saudar o movimento dos estudantes. Acredito que é importante o estudante hoje se envolver, sim, na política, até porque a política hoje não tem jovens participando, justamente porque existe esse distanciamento. Mas, claro que as ocupações, elas podem ter apoio desses grupos, podem ter apoio dessas organizações, e, enfim, tudo mais, porém não pode ter protagonismo. O protagonismo sempre será e sempre foi dos estudantes secundaristas. Eu vou pedir para a Camila permanecer na linha com a gente, eu vou trazer o debate novamente para o estúdio, Camila, e já a gente volta a conversar. Neca, partindo da linha de raciocínio da Camila, algumas exposições que ela trouxe, falando sobre o movimento de desocupação, alguns pais, alguns familiares, alguns estudantes também preocupados com a perda do ano letivo, né? A gente tem informações aqui no Rio de Janeiro que o chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Educação, Caio Castro, pediu demissão após um incidente no Colégio Estadual Mendes de Moraes, na Ilha do Governador. Incidente que estava envolvendo a reintegração de posse. Como é que você interpreta esse tipo de diálogo com relação aos familiares dos estudantes que estão envolvidos no debate? Olha, eu acho que nós temos que amadurecer muito politicamente. Acho que a democracia do Brasil está sendo muito... Nós estamos vivenciando uma aula de democracia um dia depois do outro e isso certamente terá consequências muito positivas, né? Então, eu concordo com a Camila. Eu acho que muitas vezes esse movimento do Desocupa, ele não está entendendo o processo como um todo, né? Ele não está entendendo o significado que é os estudantes ocuparem uma escola e quebrarem um tabu de que muitas pesquisas estavam falando que os estudantes não davam importância à escola. Então, isso assim, é muito bonito ver isso. Um outro tabu é que os estudantes não querem aprender, só querem entrar na escola para se encontrar. E eles, muitas vezes, em muitas escolas, organizaram aulas. E ela citou um pouco shows, mas não foram só shows, aulas de diferentes disciplinas, diferentes questões, mas são questões que estão ligadas ao seu dia a dia, às questões contemporâneas. Eu acho que é isso que eles estão buscando. Eles dão um valor muito importante à educação, à escola e ao conhecimento. Eu acho que são 3 pontos que eles quebraram muito do que se dizia de senso comum e muitas vezes apoiados em pesquisas. Então, isso eu acho assim, é o novo, é fundamental. Agora, nós vivemos também no Brasil, e talvez não seja só no Brasil, no mundo, radicalismos políticos, não partidários necessariamente, posicionamentos radicais. Posicionamentos radicais que vem muito carregado de ódios, de não escuta, de não escutar o outro, de eu já ter a priori a minha posição e não quero ouvir a posição do outro, de eu me ligar nas minhas redes sociais só com aqueles que pensam igual a mim. Então, isso vai sendo reforçado. E talvez, eu não sei dizer, eu acho que o Eufrásio vai poder dizer melhor do Desocupa, muitos desses movimentos, eles estejam nessa linha de não conseguir ouvir o outro, de ter uma posição a priori mais radical, de que não, eles não querem estudar, eles são preguiçosos, são isso ou aquilo, sem conseguir entender esse todo. Agora, o que eu acho é que falta um diálogo, falta essa escuta, falta
essa capacidade de ouvir o outro, essa capacidade de conseguir se colocar no lugar do outro e de respeito ao outro. Pois é, Eufrásia, nisso que a Neca está falando, talvez seja um dos males do nosso tempo, né? A intolerância, né? E a busca por um diálogo que só seja convergente com a sua linha de pensamento. Sobre o movimento Desocupa, sobre a parcela dos estudantes que não concordam a priori com o que está sendo feito, independente de participar ou não do debate. O que você tem a dizer sobre o envolvimento dessa parcela dos estudantes nos diálogos com o poder público? Nós temos visto, por parte do movimento de ocupação, uma abertura ao diálogo, não somente a partir dessa ação judicial, mas também nos encontros realizados com a própria Secretaria de Educação. E nós não temos visto essa mesma disposição para o diálogo desses estudantes contrários à ocupação. Eu, por exemplo, tive pessoalmente numa escola ocupada aqui no MEA, Central do Brasil, onde eu conversei de cada vez com um grupo contrário à ocupação, favorável à ocupação. Eu informei aos dois grupos do que era a ação judicial da Defensoria, que era para impedir a desocupação forçada e, ao mesmo tempo, caminhar no sentido do diálogo com a Secretaria de Educação. Informei que no dia seguinte haveria uma assembleia no Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente para discutir, um dos temas da pauta era a discussão das ocupações nas escolas, e seria importante que tanto os alunos favoráveis como contrários à ocupação fossem à Assembleia para exercer esse protagonismo de discutir os assuntos relativos a eles. E nessa Assembleia, no dia seguinte, só compareceu o grupo que era favorável à ocupação, que estava ocupando a escola, e um professor do movimento grevista, porque também é importante destacar que antes da ocupação das escolas pelos estudantes, exercendo esse protagonismo deles, o direito à manifestação sobre o que diz respeito à qualidade de ensino, estrutura e outras questões, como alimentação e transporte, já havia uma greve de professores deflagrada no início do mês de março. Então, é importante destacar isso, que ao mesmo tempo que o grupo da desocupação age de uma forma como se somente o responsável por não haver aulas fossem os alunos que estão ocupando, isso não corresponde à realidade. Então, isso também é importante destacar. Pois é, vamos trazer a Camila para colaborar conosco com mais essa percepção. Camila, nesse envolvimento dos professores nos debates, né, como a Eufrásia estava falando aqui, da necessidade de se puxar ali o debate também para a qualidade do ensino, também para a agenda dos professores, queria que você trouxesse mais detalhes sobre a articulação de estudantes e professores nos ritos das manifestações, nos ritos da ocupação. Como é que tem sido esse diálogo com vocês? Então, tem sido interessante, porque a gente coloca isso. A luta por uma educação pública de qualidade não é somente dos estudantes, assim como não é somente dos professores ou dos funcionários ou dos pais dos estudantes. É da comunidade como um todo, né? A gente tem que compreender que a escola, onde ela está colocada, ela é um ambiente de transformação para a comunidade também. E a gente tem conseguido construir um diálogo muito bom. Por exemplo, agora essa semana eu fui para o Rio Grande do Sul, eu fui para participar da primeira reunião do Comando das Ocupações do Rio Grande do Sul, que hoje, inclusive, já chegou a 11 ocupações. No dia que eu fui até a Assembleia eram 4. E no mesmo dia, os professores eles estavam em Assembleia Geral e deflagraram greve. E isso foi um movimento muito bonito, porque quando a Assembleia deles acabou, a nossa acabou, a gente fez um ato unificado na rua, já denunciando todas o projeto de privatização que o governo do estado do Rio Grande do Sul quer fazer nas escolas públicas, com o projeto 4416. Então, é um momento assim que nós estamos colocando o total respeito aos nossos professores e também fazendo uma autocrítica, até mesmo ao comportamento dos estudantes dentro da sala de aula, que vem muito do que a Neca disse, que é essa questão da mudança social que está acontecendo dentro da escola. Essas ocupações, elas não são só alterações momentâneas, elas estão alterando o comportamento dos estudantes, porque eu posso relatar aqui para vocês, ano passado eu ocupei muitas escolas, fui presa, infelizmente, por ocupar a escola, e depois, da referência de uma escola, a Caetano de Campos da Aclimação foi uma das escolas que eu acompanhei mais de perto, e essa escola, depois que ela foi ocupada, o nível de consciência social que tem dentro da escola aumentou muito. A gente não vê mais, por exemplo, o estudante falando com respeito aos funcionários e professores, porque compreende que o professor e o funcionário também está sendo prejudicado pela reorganização que ainda existe, porque a reorganização ela pode não ter fechado escolas como era no começo, mas hoje está fechando sala de aula, que é praticamente a mesma coisa. Aliás, é a mesma coisa, né? Já são quase 31 escolas fechadas.
Eu vou fazer o seguinte, Camila, eu vou pedir para você permanecer na linha. Se você tiver disponibilidade de continuar conosco no segundo bloco, a produção vai fazer contato com você para você continuar participando do programa. Eu vou trazer a palavra rapidamente aqui para a Neca, que a gente vai ter que passar o bloco, mas já gostaria de voltar com você, tá bom? Neca, o SEMPEC teve a oportunidade de acompanhar, né, algumas escolas ocupadas, a Fernão Dias, né, a primeira escola ocupada em São Paulo. O que trouxe dessa experiência quando você coloca ela agora na linha do tempo e percebe que, olha, tanto tempo depois, o debate avançou para um lado, houve uma perspectiva de melhoria para o outro? Como é que você interpreta essa história? Olha, o SEMPEC acompanhou desde o primeiro momento, nós transmitimos algumas reuniões, alguns debates, entrevistas via internet e acolhemos no SEMPEC uma discussão muito interessante o ano passado com alguns estudantes de várias escolas que foram lá e foi um debate muito interessante. Eu acho que tem essa questão muito da horizontalidade. Tem uma questão muito importante que a Camila mencionou aqui, que é da descoberta de como funcionam os diferentes poderes no Brasil, como é que isso está sendo, como é que se articula as políticas, né? E o que eu acredito que a evolução, pensando naquele momento e a evolução hoje, em São Paulo, no caso de São Paulo, onde esse diálogo com o Poder Executivo ainda é difícil, é como que eles conseguiram entender e amadurecer de uma forma mais ampla para ir buscar as políticas públicas e um pouco que eu falei, a questão da CPI da merenda, né? Quer dizer, eles saíram só de dentro da escola e conseguiram ampliar que para conseguir as coisas dentro da escola, eles precisam ir entender a esfera pública. Entender a esfera pública. Agora, eles não perdem o referência escola. Você não tem uma coisa, vamos transformar o mundo, que fica num debate muito abstrato. O foco está na escola, isso eu acho super importante e novo. Já, vou te pedir a licença, Eufrásia, para a gente fazer uma passagem de bloco, para já a gente voltar ao assunto e prometo que na volta a palavra estará com você, tá bom? Vamos fazer um rápido intervalo agora. Só o debate hoje discute a educação no Brasil, com foco nos movimentos de ocupação em escolas e no que tem de envolvimento nesse contexto. Já a gente volta e eu conto com a sua audiência. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate, hoje abordando o tema da educação sob o prisma dos movimentos de ocupação de escolas públicas no Brasil. Conosco aqui no estúdio a Neca Setúbal, ela que é socióloga, mestre em ciência política e também doutora em psicologia. A Neca é presidente do Conselho de Administração do Centro de Estudos e Pesquisas em Ação, Cultura e em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o SEMPEC, e também da Fundação Tite Setúbal. Conosco no estúdio também a Eufrásia Maria Souza das Virgens, ela que é coordenadora de defesa dos direitos da criança e do adolescente da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Participando conosco pela internet está também a Camila Lanes, ela que é presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e vai entrar já aqui no debate. Eufrásia, nós falamos agora há pouco no intervalo do programa sobre a diferença da interlocução e do diálogo entre estudantes e a esfera pública, tomando como partido ali, tomando como base a cidade do Rio e a cidade de São Paulo. O que você tem a dizer sobre essas diferenciações? Então, nós temos percebido que por parte do Estado do Rio de Janeiro, há uma disposição da Secretaria de Educação e do próprio governo do Estado, uma disposição ao diálogo, uma abertura à discussão, tanto que nós já estamos na segunda reunião, caminhando para a terceira reunião com os estudantes e a Secretaria de Educação sobre várias pautas, como gestão democrática, infraestrutura, alimentação, transporte, enfim, todos esses assuntos que dizem respeito à pauta dos estudantes. Então, desse ponto de vista, a gente tem que elogiar que o governo do Estado do Rio de Janeiro tem uma abertura, uma disposição muito maior para o diálogo. E para esses estudantes tem sido um aprendizado, porque no espaço de uma semana eles tiveram contato na audiência, na nossa ação civil pública, com o Poder Judiciário, através da participação de vários estudantes, com o Executivo, através da participação na discussão com a Secretaria de Educação e hoje com o Poder Legislativo na reunião realizada
pela Comissão de Educação da LERJ, com a participação de vários deles. Neca, independente do momento político pelo qual passa o Brasil, esse movimento dos estudantes traz uma agenda que, independente do noticiário sobre a esfera econômica, a esfera política, não deve sair, né? Deve continuar. Qual é a sua perspectiva de cenário para esses próximos 6 meses, com tudo que está acontecendo no Brasil com relação a essa agenda voltar à tona? Bom, eu acredito que dentro da agenda de educação, né, nós temos o Plano Nacional de Educação e alguns pontos têm muita relação com o que a ocupação das escolas e o que os estudantes estão demandando, né? O primeiro, mais óbvio, é a questão da gestão democrática. Quer dizer, é pauta é uma das metas do Plano Nacional de Educação. Eu acho que estamos vivenciando o que isso significa mesmo, né? Tanto de ouvir os estudantes, como ouvir os pais, como agora a questão das eleições dos diretores aqui no Rio de Janeiro é uma pauta que está em discussão. Então, esse ponto, os grêmios que estão sendo reavivados, né? Eu acho que essa questão da gestão democrática, nós estamos vivenciando na prática o que isso pode ser e o potencial, né? Estamos assim, apenas começando, destampamos primeira caixinha aqui e isso ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Outro ponto que eu acho que as ocupações trazem para a pauta, e nós temos uma eleição esse ano, então eleições municipais, e que pode ser bastante interessante, é o papel da escola e a questão do conhecimento. E aí eu também trago a questão do conhecimento e da escola, né? Que escolas e estudantes estão demandando, que seja uma escola aberta à comunidade, então a questão da gestão democrática, mas uma escola que traga para dentro dela as questões contemporâneas, porque você tem que estar formando esses estudantes para o mundo que ele vai estar vivenciando, né? Então, trazendo para dentro da escola qual é o sistema político, trazendo para dentro da escola a questão da educação, o que é isso, qual é a pauta, quais são as condições que levam que esse estudante possa estar tendo uma educação de qualidade, trazendo as novas tecnologias, trazendo os problemas, as questões de mobilidade urbana, as questões todas que fazem parte desse universo que atinge diretamente esses professores. Então, eu acho que aí, voltando ao Plano Nacional de Educação, nós temos toda a discussão da qualidade do ensino e a questão do ensino médio e o Fundamental 2, né? Que nós estamos aí com esses estudantes, alguns no final do Fundamental 2 e os estudantes do ensino médio. Então, eles estão trazendo o que significa qualidade para eles. Que escola é essa que seja uma escola conectada com as questões contemporâneas do século XXI. Então, eu acho que esse debate se conecta diretamente de uma forma concreta com o Plano Nacional de Educação. Não é com abstrações, não é com questões amplas, mas com questões concretas e que podem ser objeto de debate e discussão nas eleições municipais. Devem, né? Muito bem, como falando a Neca Setúbal, né, o Plano Nacional de Educação, né, um conjunto de metas, são 20 metas elaboradas no segundo semestre de 2014 que vem aí a duras penas tentando fazer com que a sociedade ganhe aderência ao entendimento dessas metas e também com que a esfera pública possa fazer dessas metas uma quantidade de debate suficiente nas próximas eleições, nos próximos anos, né? Há um compromisso de até o ano de 2022 o Brasil melhorar aí numa série de indicadores, desde a formação de professores, aos investimentos em educação, escolaridade média. Se vocês acessarem agora o site do Observatório do PNE, Observatório do Plano Nacional de Educação, ele se chama opne.org.br. Vocês podem ter um acesso mais garantido ao que se delimita como esse conjunto de discussões. Vamos chamar de novo a Camila que está em São Paulo falando conosco. Camila, nesse sentido, a gente estava conversando aqui agora há pouco sobre uma perspectiva mínima de cenário futuro, né? Nesse caldeirão que está o Brasil recente com relação ao contexto político e econômico. Nesse ano temos as Olimpíadas no Rio de Janeiro, temos as eleições municipais e temos aí o curso do ano letivo, né? Que perspectiva de cenário você prevê aí agora para essa virada de ano, esse meio de ano, para o avanço nesses debates que são frutos da ocupação das escolas?
Muita luta, assim, é só o começo. A gente acredita que é só o começo, de fato, e quando eu digo nós acreditamos, não somente nós da UBS, mas assim como os estudantes que também são da UBS, os estudantes que estão ocupando as escolas, porque a perspectiva que nós temos é de trazer resultados, né? Conseguir trazer vitórias concretas para as escolas, a gente sabe que não vai se materializar em 2 minutos uma escola nova no mesmo espaço físico que tinha a escola antiga, onde nós estávamos ocupando. Mas a gente compreende que a gente tem que lutar e resistir cada vez mais. Existe hoje uma série de coisas que são colocadas em dúvida dentro da escola, por exemplo, a falta da merenda. Como já foi colocado aqui, eu ocupei a LESP, fui uma das pessoas, inclusive, que foi processada pela LESP, pelo CAPES, e a gente conseguiu, semana passada, conseguiu comemorar aí uma grande vitória para os estudantes, que foi a aprovação da CP da merenda na LESP, mas hoje existem vários estados que têm crises de merenda no país afora. Então, a nossa perspectiva para os próximos períodos, para os próximos meses, é justamente de conseguir fazer com que os estudantes compreendam que nós temos que debater realmente a escola, a política dentro da escola. Hoje existe um problema no estado de Alagoas, por exemplo, foi colocada e aprovada a lei da mordaça na Assembleia Legislativa, que proíbe os professores de falarem de política, e isso nós repudiamos, porque a gente compreende que a escola é um espaço onde a gente tem que falar sobre tudo, conhecer sobre tudo, porque é um espaço de aprendizado, né? Um espaço onde a gente consegue ter maior contato com o conhecimento. Então, eu acredito, sim, que os próximos tempos guardarão, assim, ainda capítulos mais e mais emocionantes. Só está sendo o começo de uma primavera secundarista que vai trazer muitos bons resultados, uma boa perspectiva para o futuro, para essa nova geração que vai chegar na escola e talvez encontrar uma escola nova, de uma forma nova, com um ensino novo, uma forma diferente de pensar, até os professores, inclusive, maneira de se ensinar. Essas ocupações, elas têm tudo para ser, assim, somente uma sementinha que possa colocar em uma nova escola, semear uma nova escola no Brasil. Você concorda, Eufrásia? Quer dizer, tanta questão importante acontecendo no Brasil contemporâneo, na agenda da educação, a discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular, tem o PNE, tem a ocupação das escolas. Você concorda com a Camila no que ela diz que uma primavera secundarista vem por aí para trazer um novo cenário? Eu tenho visto nessa perspectiva, numa perspectiva positiva, de se entender que os estudantes estão exercendo um protagonismo, um direito que é deles, de livre manifestação, de discussão de um assunto que diz respeito, sim, a todos nós e mais ainda em relação a todos eles, porque o que a nossa Constituição diz é que a educação é um direito de todos e um dever do Estado. E com relação a crianças e adolescentes, eles têm esse direito com prioridade absoluta. Então, é importante destacar esse exercício dos estudantes da cidadania, exercício dessa liberdade de manifestação e de exigir do poder público nada mais do que o cumprimento de um dever. Então, não é nenhum favor que os estudantes estão pedindo, não é por nenhum benefício que eles estão lutando, quando eles querem uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade, porque isso está assegurado na nossa Constituição de 88, então a educação pública de qualidade ela é um direito de todos, é um dever do Estado, e de crianças e adolescentes e jovens com prioridade absoluta. Então, eu vejo esse protagonismo de uma forma muito positiva. Agora, no ponto de vista de vocês, se a educação é uma agenda tão importante que há muito tempo demanda debate, como é que vocês interpretam o fato de tantas escolas não terem sido ocupadas há mais tempo, que essa maneira de debate não tenha sido colocada em xeque antes de 2013, quando o debate sobre a educação também demandava muitas questões? Como é que você analisa essa questão, Neca? Eu acho que nós estamos vivendo um momento político no mundo, né? Então, quando ela fala, achei bonito, a primavera dos estudantes, como foi a primavera árabe e como foi movimentos na Espanha, no Chile, enfim, vários, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, nós estamos vivendo essas manifestações que têm um foco mais na questão da autoria. São manifestações, podem estar alguns momentos participando outras organizações, sindicatos, mais até ou partidos. Menos contaminadas, mas alguns podem tentar entrar mais, mas um pouco o que a Camila falou, eles não querem ser tutorados por essas organizações. Essa é a grande diferença, né? Que de alguma forma também as manifestações nas ruas estão tendo isso, não querem ser mais tutorados por partidos políticos ou por sindicatos, mas
existe um movimento da sociedade civil que quer ter autoria, que quer ter protagonismo e não quer se encaixar como numa camisa de força de palavras de ordem. Eu acho que isso é o grande diferencial e que o movimento dos estudantes trazem isso de uma forma muito importante, muito forte, né? Agora, Camila, você percebe nesse contexto, independente da agenda do país, você percebe um aumento nessa discussão sobre a educação do grau de politização dos estudantes? É claro que isso não quero aqui trazer uma fórmula mágica, uma equação sobre um discurso único. É claro que o estudante secundarista da periferia de São Paulo tem um posicionamento X sobre a história, o do Rio de Janeiro pode ter um entendimento Y, mas você percebe algo mais concreto no que diz respeito à politização dos estudantes nesse momento, ou ainda percebe dentro dos próprios movimentos muita gente que está um pouco desinformada ou mais alienada ao principal discurso? Eu acho que a galera tá ligada. Desculpa, eu acho que os estudantes eles estão politizados, assim, que é impossível você não ver o que está acontecendo, não somente no seu estado, mas em esfera nacional, até mesmo no mundo. A gente está há muito tempo assim, num momento muito de uma euforia política que tem respingado até mesmo em nós, né? Eu vi, por exemplo, e estava lá no dia que a presidenta foi deposta em Brasília, eu vi muito estudante lamentando, e estudante que antes, inclusive, fazia oposição bruta ao governo de Dilma, ao governo do PT e afins. Mas eles compreendem que enfim, eu não vou aqui fazer a análise bruta do momento que estamos vivendo agora, mas os estudantes, no geral, eles compreendem que nós temos agora, assim, uma missão quase que revolucionária de também conseguir dar uma linha, né, em todo esse enfrentamento que nós temos que fazer, desde a escola, dentro da universidade, ou até mesmo no nosso país, ocupando as ruas, ocupando os espaços. E a galera tem conseguido colocar muito bem, até porque ocupar, como eu disse antes, ocupar não é simplesmente somente ocupar. A consciência das pessoas, dos estudantes, e quando eu digo isso não é só individualmente, é coletivamente. As pessoas, os estudantes, eles agora têm um princípio coletivo dentro da escola e fora da escola, que é assim, eu estou arrepiada falando, mas é porque é realmente muito bonito de se ver estudante que, ao invés de se preocupar antes consigo, se preocupa com o outro e com os outros, sabe? Então, isso tem se transformado e tem colocado também a política na pauta principal dos estudantes do dia a dia. Quando o Eduardo Cunha foi afastado, em todas as ocupações do país todo, houveram festas, houve comemoração. Eu estava ocupada na Lesp, a gente comemorou, enfim, outras várias coisas têm surgido e acontecido, a gente tem acompanhado e conseguido imprimir colocar a nossa impressão sobre isso, colocar a nossa linha política sobre isso, e eu fico muito orgulhosa, porque isso só demonstra o quanto a política está, sim, dentro da escola, dentro desses movimentos, e ela está envolvida, e que a galera cada dia vai debater mais e mais, para conseguir também disputar a narrativa, né? Disputar o que nós, estudantes, pensamos, para não cair de novo nessa ideia comum, nesse pensamento comum, que o estudante não liga para nada, que a juventude não quer nada com nada, que o estudante só vai para a escola para encontrar os amigos, como já foi colocado aqui. Não é assim, a gente já provou que não é isso, mas agora a gente quer provar mais, a gente quer provar que a gente compreende, que a gente pode não conhecer todas as instâncias e esferas da política, mas a gente está aprendendo e logo menos a gente vai conseguir falar e se comunicar com pessoas de alto grau da política sobre a nossa necessidade, sem que a gente tenha, assim, se perdido na linha política. Os estudantes estão, sim, se politizando e eu fico, assim, honrada em conseguir participar desse momento com eles, porque é, assim, um momento indescritível. Eu ainda não consegui achar uma palavra que defina o quão bonito é esse movimento de ocupações das escolas para barrar fechamento de escola, para caçar ladrão de merenda, para barrar privatização, militarização, por fim, para barrar qualquer retrocesso que possa respingar na nossa educação pública, que já é precarizada e com essas medidas pode ficar pior. A gente vê aí nas palavras emocionadas da Camila Lanes, falando diretamente de São Paulo, um pouco da perspectiva da importância do senso do coletivo. Eufrásia, nesse sentido que ela comentou ali, entre tantas palavras importantes, o conhecimento do rito legislativo, o conhecimento do rito da esfera pública. O que você pode trazer de informação básica e fundamental para que o estudante queira se politizar ou que queira entender como entrar na esfera pública, onde ele deve procurar informação e que tipo de conduta ele pode ter para ter mais eficácia nos debates? É isso que a gente vem buscando ao longo desses encontros, né? Hoje, por exemplo, numa reunião,
um estudante veio me perguntar como é que ele fazia para ser defensor público. Então, isso já é um estímulo. Precisamos de muitos, né? Isso já é um estímulo para a gente discutir ao final dessas reuniões, e até uma ideia que me surgiu hoje, que ao final dessas reuniões a gente faça um grande encontro para explicar para esses estudantes o que é o papel de cada um, qual é o papel do defensor público na infância, qual é o papel do Ministério Público, qual é o papel do Judiciário, do Conselho de Direitos da Criança, que é um espaço democrático onde participa a sociedade civil e os órgãos públicos para a discussão das políticas sobre infância. Nós acabamos de ter agora uma conferência nacional após as conferências estaduais e municipais em todo o Brasil. Então, acho que é importante, eles já estão sendo levados a conhecer o que é o Conselho de Direitos, já participaram de audiência judicial, já participaram de audiência, de reunião na Assembleia Legislativa, além da reunião com a própria Secretaria de Educação. Então, acho que isso está sendo um aprendizado na prática, e a gente está pensando também, já está construindo, com a participação dos estudantes, inclusive, uma cartilha voltada para esclarecimentos básicos sobre direito à educação, sobre a questão da gestão democrática das escolas, grêmio estudantil, bullying, por exemplo. E a gente tem uma situação muito lamentável de um estudante que, durante as ocupações, descobriu que está com câncer, e na reunião anterior, vários estudantes mostraram as mensagens que ele estava recebendo. Umas mensagens, assim, bastante complicadas, né? Difamatórias. Que nos deixou, assim, bastante preocupados, né? Com que tipo de sociedade nós estamos lidando, com que tipo de pessoas nós estamos, que sociedade nós queremos construir, como prevê a nossa Constituição, justa, fraterna e solidária, com esse tipo de comportamento em relação ao outro que tem um problema de saúde. Então, mensagens assim: por que você não vai cuidar primeiro do seu câncer? Por que você não está preocupado? A gente achou que você estivesse preocupado com isso. Quer dizer, são situações que nos preocupam e que, ao mesmo tempo, nos motivam a fazer um debate com eles mais amplo sobre a questão da solidariedade, né, valores humanitários e tudo isso. Vamos lá, trazendo mais informações para vocês, só do contexto histórico, né? No Chile, após os movimentos estudantis que nós citamos no início do programa, 4 representantes dos estudantes foram eleitos para o Congresso Nacional. A mais conhecida dessas representantes é uma conterrânea, é uma xará da Camila, né? A Camila Valejo, uma das principais lideranças estudantis no Chile. Neca, voltando um pouco para a agenda política, né? Maria Inês Fini, a nova presidente do INEP, queria que você trouxesse considerações sobre um cargo técnico ser colocado num momento como esse. Como é que você interpreta essa nova possibilidade de ter a Maria Inês à frente de uma instituição tão importante como o INEP? Eu vou responder, mas antes eu só queria fazer uma consideração em cima do que a Eufrásia colocou, porque eu acho que também nós estamos vivendo um momento, na educação especificamente, você mencionou da Base Nacional Curricular Comum. Então, eu acho que todos esses conhecimentos que você falou da importância que eles estão tendo, de como funciona o Conselho, a Defensoria, MP, etc., a base também é um momento muito importante para que os estudantes também possam discutir o que está sendo debatido nessa base curricular. Porque, na verdade, nós estamos falando de conteúdos que vão ter a ver com eles no seu dia a dia da escola. E eu acredito que a base também é um momento super importante de que nós, enquanto sociedade brasileira, possamos afirmar a importância e o valor do conhecimento. Eu queria até para botar na tela aí para você, enquanto você fala, né, que é o site da Base Nacional Comum. Legal, porque eu acho que é assim. É isso, o valor e a importância do conhecimento. Não é importante apenas ter o certificado, a gente acaba sendo uma sociedade que valoriza o certificado, o diploma. O que é importante é o conhecimento que vai nos possibilitar enfrentar essas discussões, os estudantes se apropriando desses conhecimentos, como é que funcionam os diferentes setores, os diferentes poderes, com isso é que eles vão poder debater, ter um debate qualificado, fazer valer a sua opinião, poder escutar e ser escutado, é o conhecimento. E em 16 de setembro haverá a apresentação da versão preliminar da base, né? A base que, como a Neca vem falando, teve aí um número na tela para vocês, 12.226.510 contribuições do povo brasileiro, né? Entre eles educadores, professores, pessoas que estudam a educação, e uma das principais discussões do momento, né, Neca? Exatamente. Então, eu acho que assim, isso é um momento importante para os estudantes também se envolverem para poder fazer com que esse conhecimento seja mais alastrado e esteja mais conectado com as questões do mundo contemporâneo, né?
Mas voltando à sua questão específica, eu acho que o INEP é um órgão técnico, então é muito importante que pessoas com conhecimento técnico apropriado possam estar presidindo esse instituto, porque é um instituto que trabalha com as questões das avaliações, com todos os dados de conhecimento, dos censos. Então, ele é um instituto técnico. Tá aí, a Maria Inês na tela para vocês aí, um registro aí do G1, né? Maria Inês aí eleita, colocada como nova presidente do INEP, né? O órgão que oficialmente cuida do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos seguir com o debate? E aí, só por favor, vou Neca. aproveitar que você colocou a Marinês, atrás tinha o Enem, que o INEP é o responsável pelo Enem, que é um programa que mobiliza muitos estudantes, né? É um exame que mobiliza muitos estudantes. Alguns estados, como o Ceará, é uma política pública de mobilização mesmo, então você vê os estudantes, as escolas, todas em função do Enem, e aí vem a questão do conhecimento de novo, quer dizer, a importância do conhecimento, a importância que o Enem trouxe para que esse aluno se apropriasse de um conhecimento e pudesse ir para a universidade. Eu acho que o Enem abriu muito, além do ProUni, do FIES, outras políticas, mas o Enem abriu uma entrada para a universidade, né? E o INEP é o responsável para elaborar o exame do Enem e toda a logística e organização do Enem. É muito complexa, né? Muito. Vamos caminhando para o final do programa, pedir as considerações finais da Camila que está aí já atuando há bastante tempo conosco. Camila, obrigado pela participação no programa de hoje, né? A gente trouxe aqui agora no final do debate contribuições sobre as discussões envolvendo a Base Nacional Comum Curricular. Queria saber se você participa desse tipo de discussão nas suas esferas de debate e já pegando aí os seus agradecimentos. Obrigado pela participação no programa de hoje. Então, obrigada. De agradecer desde já o convite. E sim, a Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, como nós carinhosamente chamamos, é um debate que a gente tem colocado dentro das nossas instâncias de formação e de organização há um bom tempo, né? Inclusive, a UBS tem se colocado no posicionamento de criar um documento oficial da nossa entidade, colocando a opinião dos estudantes sobre a Base Nacional Comum Curricular, contribuindo no portal e, enfim, sempre acompanhando para que a gente possa construir uma nova base comum curricular que possa também dialogar com a real demanda dos estudantes. Queria aqui agradecer a Eufrásia, na pessoa da Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem sido assim, uma importante instituição na defesa dos estudantes, na luta dos estudantes, não só aqui em São Paulo, mas em todos os estados que tem mobilização. A Defensoria sempre esteve e sempre estará ao nosso lado. Eu queria desde já agradecer, a ANECA também. E, por fim, agradecer a todos e deixar o nosso recado dos estudantes. A nossa luta é digna, a nossa luta é pacífica. Somente nós estamos reivindicando coisas que nos são dada por direito, que é uma educação pública de qualidade, é uma merenda, é um livro didático, é uma carteira, é uma sala que não seja superlotada. Então, essa luta ela é digna e a gente vai continuar ocupando e resistindo, a gente vai continuar nessas mobilizações. Amanhã tem assembleia, tem sessão na Lesp para falar sobre a CPI da merenda, no Rio Grande do Sul vai ter ato. Então, assim, a gente está se organizando nacionalmente para conseguir colocar em pauta, para conseguir ganhar a opinião pública do fato da educação pública do Brasil, do fato da educação básica, da educação como um todo, ela deve ser discutida e a gente vai colocar essa discussão na ponta da língua de cada brasileiro e brasileira, porque nós precisamos repensar a educação e a escola. Mas, por fim, agradecer o programa, agradecer o convite e estamos aí junto na luta. Qualquer coisa, pode chamar novamente. Tá legal. Camila Lanes, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, falando diretamente de São Paulo. Fica aí o nosso convite para acessar esse debate, Camila. O Sala Debate, ele vai ser exibido, ele é exibido sempre às terças-feiras, às 9 da noite no Canal Futura e também aos domingos, para você avisar os estudantes para também acessarem esse programa e compartilharem um pouco do que foi discutido aqui, tá bom? E só mais uma coisa, faltam 4 dias para acabar a inscrição do Enem, gente. Corre lá. Dia 20 de maio, tá aí o detalhe dito pela Camila Lanes. Obrigado aí, Camila. Até a próxima, tá bom? Até mais. Eufrásia, Neca, obrigado pela participação no programa de hoje. Temos ainda 140 caracteres para cada uma para fazer suas rápidas considerações. Eufrásia, muito obrigado. Então, eu quero agradecer também o programa por esse espaço e dizer que os estudantes estão de parabéns por esse momento, né, que nós estamos vivenciando no país, com tantas questões sendo discutidas nacionalmente. Então, ver esse protagonismo dos estudantes realmente para nós
todos, e principalmente nós, defensores públicos, que atuando nessa área da infância. Temos visto tantas outras questões, né, de se dizer que os estudantes não, que as crianças e adolescentes são passivos, que não se manifestam, e ver uma discussão apenas de adolescentes quando é acusado de ato infracional. Então, ver a participação de estudantes, o protagonismo deles. E também ressaltar a importância de todos os órgãos do sistema de garantia de direitos, né, na proteção dos direitos de crianças e adolescentes, Conselho Tutelar, Conselho de Direitos, Ministério Público, Defensoria Pública, Varas da Infância, estamos todos unidos nesse objetivo comum de garantir os direitos deles. Neca, Eufrásia, obrigado pela sua participação. Neca, a gente, enquanto pega as suas considerações finais, mostrando aí o site do SEMPEC, sempec.org.br. Obrigado pela participação. Obrigada, até a próxima. muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui discutindo essa ocupação das escolas, esse protagonismo de uma gestão democrática dos estudantes. E eu gostaria apenas de acrescentar também que esse protagonismo também trouxe algumas denúncias muito importantes, como muitos livros didáticos, quantidades de livros didáticos que não tinham sido abertos e outros equipamentos. E eu espero que com esse debate, com essas denúncias, com essa ocupação, com essa valorização da educação, nós possamos ter esse debate discutido nas eleições municipais deste ano. Fazemos votos de que isso entre na agenda dos debates municipais, deixando aí a dica de serviço para vocês. Inscrições para o Enem 2016 vão até sexta-feira, dia 20 de maio. Você que está envolvido nesse debate, não perca tempo, não perca o prazo e inscreva-se para poder aí continuar com a sua formação. O Sala Debate agradece a audiência na TV, na internet. Nós ficamos por aqui. Neca, Eufrásia, até a próxima. Até. A gente se vê. Tchau, tchau.